Convido que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses 2, eu farei a leitura dos versículos de 1 a 11 desta porção. A Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 1 a 11. Sei que é uma porção um pouco maior do que nós estávamos examinando, mas tem um objetivo na noite de hoje também. A gente vai dividir esse estudo em duas lições. Vai começar hoje e a segunda vai ser domingo à noite. Nosso sermão vai ser precisamente os versículos 5 a 11, mas hoje a gente vai ver um geral de todos esses primeiros 11 versículos do capítulo 2 de Filipenses. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Até aqui na noite de hoje. Meus amados irmãos, o estudo dessa primeira porção que nós vamos começar é o seguinte: o caminho da unidade pela humildade. Quase um trava-língua, né? O caminho da unidade pela humildade. O que é que o senhor está querendo falar, pastor? A gente vai aprender sobre a humildade que a igreja deve ter a partir de uma pessoa. Adivinha quem é? É o pastor Manassés? Não. É o irmão Ítalo? Não. A mentalidade de uma pessoa que deve ser o centro da nossa igreja. Cristo Jesus, isso mesmo. Antes da gente começar do que esse versículo, esses primeiros versículos aqui, de 1 a 4, falam de tão importante, vamos fazer uma seguinte perguntinha. O que você acha que realmente destrói uma igreja? Nos seus anos de vida aí, as suas experiências, o que você acha que realmente consegue destruir uma igreja? Pastor, quando entra, acaba. Partidarismo, excelente. Verdade também. O que mais? Soberba. Que realmente destrói uma igreja? A pergunta. O tema é o caminho da unidade pela humildade. É forte, né, Vaz? Contendas também. Será que dificuldade financeira consegue quebrar uma igreja? Consegue também. Perseguição consegue destruir uma igreja? Sim ou não? O quê? Perseguido tanto a igreja. Será que conseguiram? Jamais, né? Graças a Deus por isso. O que hoje destrói as igrejas evangélicas? O que hoje é capaz de destruir as igrejas presbiterianas? Como? A literação?
Uma liderança ruim, muito boa. E o Ângelo falou soberba. Hoje o apóstolo Paulo vai querer trabalhar exatamente nesse tópico aí que o Ângelo trouxe. De maneira mais precisa, o apóstolo Paulo vai falar que existe uma coisa muito venenosa dentro de uma declaraçãozinha que normalmente você pode utilizar, chamada o ego humano. Ou, simplificando, eu. O nosso próprio coração. Ele é capaz de destruir uma igreja. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, existem coisas boas dentro de vocês. Mais uma vez, essa é uma carta direcionada a uma igreja, a igreja de Filipos, muito bem, por isso eram os filipenses, né? Se fosse uma carta destinada à igreja de Calcaia, seria aos calcaienses, né? Aos calcaienses. Então é esse mesmo sentido. E aqui o apóstolo Paulo fala que já existia coisas boas dentro da igreja, coisas que a igreja poderia falar. A gente pode se alegrar porque a nossa igreja tem características boas. Né? Não é uma igreja muito parecida com Éfeso, que a gente estudava lá em 1 Timóteo. Na verdade, o apóstolo Paulo já fala o seguinte: ó, vocês estão andando bem e existem algumas características que comprovam que vocês estão andando bem. Versículo 1. Se há, pois, então ele está dizendo uma certeza, existe dentro de vocês exortação em Cristo. O que é exortação em Cristo? A gente já trabalhou outras vezes. Você chamar a pessoa de lado e buscar que a pessoa mude aquilo que ela está fazendo de errado para que faça o certo, mas com o intuito de ser para Cristo. Por isso que é exortação em Cristo. Você chamar para voltar ao direcionamento correto em Cristo Jesus. Então a igreja já fazia isso. Então quem estava dentro daquela igreja já era comum. Chegou um pregador estranho, ixi, a igreja já sabia, ó, rapaz, tu até leu a Bíblia, mas não pregou. Então, todo mundo já sabia. Alguém falava alguma mentira, todo mundo, opa, mentira. Tá aqui todo mundo reunido, alguém falava palavrão, opa, chamava para o lado, exortava. Além disso, existe também consolações de amor. Você pode declarar consolações em amor também. O que significa isso? Que quando alguém dessa igreja estava triste, a igreja naturalmente ia buscar o irmão, ia visitar e queria saber, meu irmão, o que está acontecendo? Não, perdi meu pai, perdi minha mãe, meu trabalho deu ruim, agora eu virei escravo. Então a igreja naturalmente ela se importava um com o outro e consolava em amor. Buscavam falar as palavras certas, não traziam um julgo se aquela pessoa estava em pecado, estava buscando arrependimento, mas buscava o consolo através das palavras. Isso também era um fato. Duas coisas. Terceira, alguma comunhão do Espírito. Sei que parece que essas declarações será que tem, né? Mas precisamente seria, existe no meio de vocês comunhão de Cristo, comunhão do Espírito. O que significa isso, pastor? Significa que depois que acabava o culto, tinha uma bolachinha lá no final, tinha um cafezinho, tinha uma Coca-Cola zero, aí todo mundo ficava reunido. Isso significa o quê? Tinha comunhão, a igreja se comunicava, ela vivia entre si. Queria saber como é que estava, se alegrava quando um ia lá para a camucinha e voltava, era desse jeito. Significa o quê? Comunhão. Significa que as vidas que estão aqui se importam umas com as outras. E aí o apóstolo Paulo dá a quarta declaração, que ela é mais pessoal. Se há entranhados afetos e misericórdia. Rapaz, que declaração é essa, pastor? Entranhados é de entranhas mesmo. Porque aqui, nessa cultura, eles entendiam que as emoções estavam nas entranhas. Por quê? Porque quando você ficava nervoso, o que dava? Sua barriga ficava gelada. Se você ficava com raiva, parecia que tinha uma queimação dentro de você. Então, para eles, a emoção estava nas entranhas, estava na barriga. Para a gente, a emoção é no coração, né? Nossa cultura fala isso, mas para eles, as emoções estavam nas entranhas. Porque se você fica nervoso, é a barriga que sente. Você fica alegre, ri demais, a barriga começa a doer também. Então, parece que está tudo aqui. Te amo do fundo das minhas tripas, das minhas entranhas. E que ele está dizendo que a igreja tinha esses entranhados afetos. O amor era profundo um com o outro,
mas também era um amor de misericórdia. Significa o quê? Que aqueles irmãos olhavam uns para com os outros e uns aos outros de maneira compassiva também. Quando um errava, eles olhavam com misericórdia, buscando a restauração do irmão. Toda vez que ele fala misericórdia, é isso que ele quer trazer. Se alguma família não estava bem, os irmãos não queriam que essa família fosse expulsa do seu meio. Na verdade, olhavam com misericórdia. Qual o problema que está ali? Bora lá. O que aconteceu? Por que eles brigaram? Por que não está bem? Bora lá visitar, bora ser misericordioso. E aqui o apóstolo Paulo é muito preciso nisso. Tinha uma coisa profunda nisso. A igreja vivia dessa maneira. Então, você olha para uma igreja desse jeito, o que você diz? Perfeita. Aí o apóstolo Paulo vai falar, tá bom, mas pode melhorar. Aí é assim que ele começa o versículo 2. Completai a minha alegria. Literalmente significa o seguinte, bora transbordar a nossa alegria? Se a gente está andando bem, se vocês têm esse testemunho, que não é só meu que testemunho de vocês, mas todas as outras igrejas sabem que vocês vivem desse jeito, estão alegres por causa disso. Se está bom, bora melhorar isso aí. Se a igreja está reformada, vamos reformar mais ainda. Se a gente está alegre, bora se alegrar mais ainda. Então ele fala assim, bora completar a alegria. É a mesma declaração, esse completar, e o apóstolo Paulo relembra muito essa expressão de que eu sempre falo isso, onde abundou o pecado, superabundou. Pois pronto, aquela declaração, superabundou, é a mesma palavra para completar. Bora superabundar a nossa alegria. Se já está bom, bora transbordar. Como se tivesse um copozinho, né? Esse copo aqui, ele está com água, mas ele está bem aqui na metade, você não consegue ver. Está dizendo o seguinte, olha, vocês estão bem aqui, ó, já, de água. Agora, bora encher tanta água que ela vai sair do copo, porque não vai conseguir conter. Como? Bora agora transbordar a partir de alguns modos. Primeiro, o que vocês devem fazer? Adivinha? Pensem a mesma coisa. Qual é a grande dificuldade da igreja hoje? Unidade. Por quê? Cada um quer fazer do seu jeito. E quando não faz do jeito de um, fica com raiva dos outros e não quer escutar o resto da igreja. Não é não? Agora eu lhe faço uma pergunta. O apóstolo Paulo, que é tão rebatido, porque o pessoal diz, o apóstolo Paulo, que ensina outras doutrinas, parece que o apóstolo Paulo é calvinista, parece que o apóstolo Paulo fala de outra coisa que o evangelho não fala, ele aprofunda tanto lá em Romanos, parece que é uma profundidade teológica toda. Sabe o que ele vai falar? Que a parte central da igreja, aquele que ensina, que dá a doutrina com a maior excelência possível, que a gente viu lá no domingo pela manhã, que até o apóstolo Pedro falou, rapaz, Paulo é tão bom que teve vezes que eu vou ler Paulo e eu não consigo entender. Esse Paulo que traz todo esse peso nas suas declarações do ensino para a igreja fala o seguinte, sabe como é que a gente começa uma igreja? É vivendo no pensamento. Doutrina é boa, ensino é bom, é excelente. Mas se você não pensa do mesmo jeito, não vai dar em nada. Por isso que ele fala, a primeira coisa para você melhorar a alegria da igreja não é ficar todo mundo reunido, cada um abre uma teologia sistemática, vamos aqui fazer uma reunião de teologia sistemática e tal. Por quê? De teologia sistemática, diversas denominações tem isso aí. Agora, se todas pensassem da mesma maneira como em Cristo Jesus, aí a igreja seria diferente. Estudar é importante? Mas não deve ser a parte crucial para dominar todas as outras coisas. Por isso que o apóstolo Paulo fala de maneira muito enfática. Tenham
Não é se vocês acordarem bem, se quinta-feira à noite vocês chegarem dispostos, não é. Tenham o mesmo amor. Tenham a mesma coisa. Vamos lá. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma nesse amor. Agora, quando ele começa, não é como se ele estivesse explicando uma outra coisa. Ele traz uma declaração aqui, ó, ele vai descrevendo melhor. Como é ter o mesmo amor? Ser unido de alma e ter até o mesmo sentimento. Pastor, como é que isso acontecia? Para um dia que o apóstolo Paulo está olhando para ter uma igreja desse jeito. Ele está olhando lá para o livro de Atos, no começo da igreja. Que dizia que a igreja vivia e fazia e tinham tudo em comum. O que Lucas, que é o autor de Atos, ele vai falar que tinham tudo em comum? Pensavam na mesma coisa, tinham o mesmo sentimento e estavam unidos de alma. Mais uma vez, essa união ela tem um propósito que ele está sempre encaminhando. Aí, eu acho interessante como o apóstolo Paulo sempre trabalha. Ele fala o seguinte: essa é a maneira certa, mas também tem a maneira errada de você parar de se alegrar. Se essa é a certa, qual é a errada? Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é partidarismo? O que vocês acham? É a pergunta mais fácil que hoje à noite. Uma divisão ideológica de grupos. Divisão ideológica de... Em outras palavras agora. Foi preciso, é exatamente isso. Você favorece mais, você faz uma coisa para favorecer um grupo específico. Favorecer um grupo específico. Excelente, dá para ser também. Os dois estão certos. Mesmas declarações com palavras diferentes. Exatamente. O Ângelo aí, aqui Miguel aí, estão dando o que falar aí já, viu? Mostrando para que ver. Mas é exatamente isso. Você buscar a glória ou buscar ajudar ou olhar só para um grupo. E esse grupo sempre é separado, por isso que é grupo. Você não está olhando para todos, você está olhando só para uma pessoa. Nem quando eu falo o seguinte: hoje só quem veio de branco vai ganhar um sorvete. Tem gente que tem branco, pastor, mas eu vim de creme. É quase um branco. Tá vendo como já, quando você faz uma declaração dessa, naturalmente você fez o quê? Um partido. Sou do partido do branco, pastor. Você veio de marrom. Cadê o partido dos marrons? E aí vai. Isso que é partidarismo. Paulo está dizendo o seguinte: não peguem a igreja e vão querer viver como se fosse só para uma coisa. E nem façam aquilo que é o oposto também disso, ainda no pecado. E nem para uma vanglória. O que significa isso? Uma glória que não vai levar a nada. Teve um professor que ele ficava brincando comigo de biologia. Quando eu estava no terceiro ano, eu gostava de ficar usando um cubo mágico. Eu ficava fazendo, né? Aí fez o seguinte: te desafio a montar o cubo mágico de 1 minuto. Aí eu achava que aquilo ali seria a hora de eu mostrar toda a minha habilidade para a sala. Aí eu fiz acho que 1 minuto e 10 segundos. Aí ele: olha aí, que conhecimento. Aí depois ele falou o seguinte: que cultura inútil. Aí ele falou isso brincando, mas depois eu entendi, né? Assim, o que você ganha montando um cubo mágico em 1 minuto? Qual é a glória que você tem? Você é mais inteligente que o outro? Você vai passar na faculdade por causa disso? Você vai ganhar mais dinheiro que você sabe montar um cubo mágico em 1 minuto? Não. O que ele estava querendo dizer? É uma glória que é vã. É um conhecimento inútil, como ele falou, uma cultura inútil, né? Então, coisa que você faz que não vai dar em nada. E é a mesma coisa que muitos fazem dentro da igreja ou pessoalmente vivendo na igreja. Eu quero que você reflita muito bem nisso. Não somente fazendo com a igreja, mas vivendo individualmente na igreja. Diga lá, João. Misturei os dois, né? Misturei João Davi com Miguel.
Vai lá, Miguel. Se enquadra nas coisas também que a gente hoje em dia vê as pessoas pegando a fé para validar ou favorecer um ponto de vista, desviando o foco final da fé para favorecer algo que ela pensa, para validar algo que ela pensa, os postos da fé. Pegando a fé para validar o seu ponto. Muito bem. O que acontece, e é fato, vai acontecer daqui a gente já está há 90 dias, eu acredito, do período eleitoral, que vai acontecer daqui possivelmente 90 dias. Já está acontecendo, né? Você pegar o seu partido político e querer usar a fé ou a igreja para validar ele. Você pode fazer isso biblicamente? Jamais. Não faça isso. Isso é partidarismo também, com toda certeza. Esse domingo agora, quando às vezes, de vez em quando, os conflitos têm acontecimento nos Estados Unidos, e nesse domingo foi segundo, não lembro, teve uma publicação do presidente Trump dos Estados Unidos, falando assim, as maiores atrocidades e ameaças em relação ao Irã, de destruição, de morte, de guerra, e no final ele falou, glória a Deus. Aí, quer dizer, tanto lá quanto aqui, os países não se vê um vínculo das suas políticas se dizem posicionamento de direito, que é pegar o cristianismo para si, mas fazendo coisas totalmente opostas e... Sim, justificar o pecado com a Bíblia, né? O Miguel falou sobre a briga que está entre Estados Unidos e Irã. Aí teve um ataque, né? E todas as coisas que os Estados Unidos fazem, né? Todas as barbaridades. E aí ele, na justificativa dos seus atos, ele falou glória a Deus. Exatamente isso. É você pegar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia de maneira nenhuma justifica e você falar que aquilo é certo. Né? Como exemplo aconteceu na história, a chamada Guerra Santa, aconteceu lá em Israel, as pessoas matando, fazendo praticamente um genocídio de algumas vezes e falar que tudo isso era para a glória de Deus. Né? E até mesmo as cruzadas que aconteceram na Idade Média. As pessoas iam para Jerusalém achando que iam receber bênçãos, era a terra prometida, saíam da Europa, iam lá para as regiões da Palestina, precisamente Israel, e diziam, não, estou fazendo tudo isso para a glória de Deus. Não tem nada a ver. O próprio Paulo trabalhava para o Sinédrio na perseguição ao primeiro cristão, eu acho que ele tinha isso mesmo. Isso mesmo. O seu farisaísmo era exatamente isso. Pastor, exemplo de partidarismo que você fica indignado. Por exemplo, está acontecendo com a Argentina, né? Na Copa do Mundo. Aquilo dali é em alto grau partidarismo. As coisas erradas estão aparecendo, todo mundo fala, é normal. Então, se isso, é interessante a gente falar sobre isso, se isso traz indignação a gente assistindo um jogo de futebol, imagina dentro da igreja. Quanta indignação não deve levar. Então, é exatamente esse sentido que ele fala. Partidarismo e vanglória. Mas agora, mais uma vez, certo, errado, como a igreja deve andar, então? Tudo que vocês forem fazer, devem fazer por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que significa isso, pastor? Esse termo aqui é até em paralelo que vai ser dito sobre o que Cristo é, a humilhação de Cristo. Quando a Bíblia fala humildade, mesma declaração aqui em Filipenses vai ser apresentado lá em Tiago. Que é que Deus fala com soberbo? O que acontece com aquele que é soberbo, biblicamente? Ele fica em pé ou ele cai? Exatamente, a soberba precede a ruína. E Tiago, fazendo uma referência a isso lá na sua epístola, ele também vai falar que aquele que se submete, que se humilha, o próprio Senhor vai não gloriar para ele, por ele ter alguma glória, mas o próprio Senhor vai lhe levantar. É a mesma palavra para cá. Humildade é uma expressãozinha chamada tapeinos. Eu sempre fico explicando que você deve entender quando você olha para o tapete. Tem um tapete lá atrás, na nossa entrada. O tapete fica como? No chão.
O tapete consegue cumprir a sua missão e a sua função, na verdade, em pé. Coloca o tapete em pé, o que acontece? Cai. O tapete não serviu para você ficar pendurado. A função do tapete é ficar no chão. Então é isso, é tapelos. Se humilhe, mas como é essa humilhação? Para você conseguir alguma coisa, né, que existe essa tentativa no nosso coração. Você se finge de humilde, a pessoa abaixa a guarda e você derruba ela. Não é isso. A humildade é que você considere cada um os outros superiores a si mesmo. Significa o quê? Você não é melhor do que ninguém. Se humilhe sabendo que você não é suficiente. Que a sua vida não é o fim em si mesmo. Que você não vive para si. E aqui o apóstolo Paulo já está fazendo um exemplo do que Cristo fez. Certo que eu vou até deixar para trazer uma maior referência no domingo à noite. Sobre os 5 aspectos de Cristo. Mas o que Cristo fez quando ele se humilhou, ele não procurou servir a ele mesmo. Quando ele andava, ele pedia, por favor, coloquem suas vestes aqui no chão. Eu sou o rei do universo. Por que ninguém fez meu café da manhã? Por que vocês estão aqui me cansando? Eu já curei vocês, por que vocês não vão para casa? Jesus viveu desse jeito? Não. Pelo contrário. Mateus e Marcos vão falar muito sobre isso. Que Cristo está sempre servindo, indo para um canto, indo para o outro. Marcos, precisamente, ele vai mostrar que Cristo está em um lugar, está em Betsaida, vai para Nazaré. Depois de Nazaré vai para outro canto, vai para Galileia, faz a volta na Galileia, depois vai para a região perto ali do mar, depois vai para outro canto, acaba de batizar, fala o seguinte: olha, discípulos, vão na frente que eu quero descansar um pouco. Quando os discípulos vão na frente, ele vai tentar descansar, chega mais gente, e aí eles vão parar para orar. Quando ele para para orar, os discípulos já estão lá na frente, ele vai se encontrar com os discípulos, aí tem que ensinar os discípulos de novo, e é sempre isso. O que significa a vida de Cristo? Ele estava servindo. Significa também que a sua humilhação mostra que o próprio Deus, ele veio servir e não buscou usar a sua glória para favorecer a ele mesmo. E se o seu próprio Salvador viveu dessa maneira, quem somos nós para querermos, vivermos ou buscarmos uma glória só para nós? Nós nos deparamos com a vida de Cristo para humilhar o nosso ego. Mas parece que fala o contrário, né? Se Cristo fez tudo isso, eu sou filho de Deus. Então é só alegria para mim. Diga lá, Ernesto. Também o exemplo lá no Evangelho de João, né? Que João gosta de trabalhar a questão do. Daí eu ouvi o sentido, né? E aí, na mesma semana que Jesus ele é coroado ali, né? E as pessoas estão gozando, ele também é crucificado, mas antes disso, ele demonstra a sua humildade ao lavar os pés dos seus discípulos. Isso mesmo. Então, a ação de Cristo não é ação pela ação. Era o que realmente estava no seu coração. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, olhe para o exemplo de Cristo e veja o seguinte: será que você tem o mesmo coração? Porque isso que eu estou descrevendo para vocês é para que, mais uma vez, é para que a alegria de vocês seja maior. Porque parece que quando a gente fala sobre o que Deus manda a gente viver, parece que é uma coisa triste, né? Pastor, vou deixar aquilo que eu gosto para fazer aquilo que Deus manda. E ainda saber que eu não vim para ser servido. O culto não foi feito para eu me sentir bem. Pastor, que tipo de igreja é essa? Pois é a maneira como Cristo mandou nós pensarmos através da pena do apóstolo Paulo. Isso mostra que até é errôneo, né, a gente falar do cabo culto. Rapaz, você gostou do culto? Na verdade, o culto, quando a gente começa, é uma adoração. A nossa pergunta significaria o seguinte, deveria ser de outra forma. Você adorou no culto? Você serviu ao Senhor no culto? O que significa isso, pastor? Que quando você chega no domingo à noite,
Você tá aqui, tá todo mundo cantando, você fica. Abre a Bíblia. Aí você espera Efésios, né? Aí tá todo mundo lendo, alegrai-vos, Deus amou o mundo. Aí espera os irmãos falarem para você falar também. Isso é serviço? É ou não é? Não. Se você fosse diante de se fosse empregado hoje, amanhã já tinha que se apresentar. Se apresentasse esse serviço, o dono ou quem lhe contratou, a partir desse primeiro dia de experiência, ia querer você ainda trabalhando com ele? Fazendo serviço meia boca? Não. Se trabalhasse com recepção, chegasse para trabalhar, você está lá assinado, vai trabalhar, é recepcionista. Aí você chega para o dono da empresa e fala o seguinte: pois é, porque eu não gosto de falar com gente. Sou envergonhado. Aí você tá certo, você é envergonhado, mas pode vencer, tá certo. Mas você, além de ser envergonhado, eu não tenho coragem, não gosto. Por quê? Porque eu não gosto. Você tá certo, não. Seu trabalho é falar com pessoas. Pois é, mas eu não gosto. Pois é. Pois muito grato por você ter sido muito sincero, demonstrar seu caráter e a sua característica de não falar. Agora você pode voltar para casa. Você ganhou uma folga que não vai acabar mais. Você não precisa mais voltar. Não é isso que um dono faria? Por que no nosso serviço a Deus parece que a gente quer colocar tanto esse dedo franzino, né? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Se eu cantar alto demais, a minha garganta ela vai ficar inflamada. Minha garganta ela tem um problema. Aí eu vou falar com você, meu irmão, me compadeço muito de você, mas eu também tenho o mesmo problema. Eu, por exemplo, minha garganta tem 2 amígdalas desse tamanho aqui inflamadas. Se eu falar demais, é para ela inflamar. E adivinha para que Deus me chamou? Para falar. Por isso que depois do culto, algumas vezes a minha voz acaba. Por quê? Porque as amígdalas já estão inflamadas. Então Deus não trabalha com a gente dessa maneira. Não é faça aquilo que você quer, aquilo que você se sente bem. Mas eu falo, faça aquilo que eu penso, que eu mando. Mas faça isso de maneira também alegre. Não é para ser um fato. Se for um fato, realmente a gente tem que conversar. Não é assim. Deus nos manda que isso se torne uma alegria para a gente. Por isso que é superabundar, transbordar. É ser tão bom que não é capaz de lhe conter. Servir ao Senhor dessa maneira. Diga lá, Miguel. Padrão que você vê desde o começo das escrituras até o fim, que Deus não tenta nos levar a Ele, a obedecer a Ele simplesmente mandando, mas Ele tenta sempre nos cativar. Então, ao criar Adão, Deus primeiro criou tudo funcionava e disse: Adão, era tudo isso. E era tudo a maravilha. Os hebreus se tornam escravos. Deus libera e possibilita eles os adoram, eles vão fazer o desejo de outro. Aí, mais para frente, no Testamento, o mundo está fundando em pecado, o povo que deveria ser o povo de Deus, está todo mundo longe de Deus. Jesus vem, presta todo o serviço dele, sacrifica, e o povo. Daí, pegando, por exemplo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro andou com ele, viu tudo que ele fez, desfrutou das milagres, desfrutou de tudo, mas ainda assim negou Cristo 3 vezes. Jesus ainda perdoou ele e ele continuou sendo uma figura importante na igreja. Sempre é Deus quem vem até nós e nós o repudiamos. Então, Deus não tenta fazer que a gente obedeça a ele só pedindo. Ele nos cativa primeiro. A partir disso, tenta ganhar nosso coração, mas ainda assim, acaba vendo essa. Ele transforma primeiro o coração para depois nós podermos servirmos a Ele da maneira certa, né? Excelente. É isso mesmo. Excelente. É exatamente isso. E aí, fechando no 4º versículo, diz o seguinte, até dando continuidade ao que o Miguel está falando. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que significa isso?
Não pense só aquilo que é melhor para você. Pense aquilo que é melhor para os seus irmãos. O que significa isso, pastor? De maneira, sim, muito pequeníssima, né? Se tem algo que você gosta, você pode deixar de lado para que os seus irmãos sejam beneficiados, por que não fazer isso? Como isso acontece? Pastor, eu gosto, não sei, bolo de chocolate. Eu queria comprar um bolo de chocolate para mim, para eu comer todinho hoje. Por que você não, em vez de comprar para você comer todo, você compra e traz para os seus irmãos no domingo à noite? Para que todos se alegrem com a alegria que você tem. O que é que você está fazendo nessa pequena ação? Você não está buscando aquilo que é propriamente seu, mas aquilo que é para os outros. Quando eu me importo de maneira educada diante do meu irmão, ou até mesmo quando eu sou agredido por ele, mas em vez de eu rebater ele da mesma língua, eu boto meu pé para trás e falo o seguinte: ele não está bem, não vale a pena eu vencer essa luta, essa guerra. O que é que você está dizendo? Eu não estou buscando aquilo que é meu, mas aquilo que é para o bem maior, que não é somente a igreja. O texto vai continuar depois. É propriamente aquilo que é do Senhor. Você está pensando como Cristo. E aqui eu quero que você lembre do exemplo da humilhação dele de maneira escancarada quando ele estava andando em direção à cruz. Os soldados chicotearam, os soldados deixaram Jesus nu, que eu sei que na visão católica a crucificação, Jesus tem tipo um véuzinho aqui, né? Mas quando a Bíblia fala que eles pegaram as suas vestes e ficaram brincando porque arrancaram do corpo dele, eles falaram: deixa eu tirar aqui sua camisa, sua calça. Não fizeram cordialmente, não. Eles arrancaram com força para humilhar. Por isso que a crucificação era a pior humilhação que alguém poderia receber, porque você só não morria publicamente, mas tinha uma humilhação antes e durante lá. Você ficava pelado na frente de todo mundo, só que totalmente desfigurado, porque ela já foi tão maltratada, sendo chicoteada, e Cristo mais ainda dos outros, porque Cristo recebeu uma coroa de espinhos, então ele foi furado até na cabeça pelos espinhos. Cristo estava totalmente desfigurado na crucificação. Ele poderia simplesmente fazer o seguinte, matar todo mundo. E além disso, ele fala: eu sou o rei do universo. Não tem por que eu passar por isso. E Deus seria justo em fazer isso? Totalmente. Ninguém poderia dizer: é injusto. Mas ainda assim, ele tendo o seu direito, e é isso que a Bíblia vai falar em seguida, ele se esvaziou. Ele tinha o direito, ele tinha a justificativa, mas ele deixou essa justificativa de lado. Ele não tomou como usurpação pelo direito de tudo aquilo que era da sua glória e do seu poder. Mas ele buscou aquilo que era um bem maior. E adivinha qual era o bem maior? A redenção. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, não é a lei que ele está se pesando na cabeça dos irmãos. Adivinha qual é a pessoa que ele está olhando? Jesus Cristo. Não é, é assim que entra para o céu e é assim que não é. Pelo contrário. Por isso que todos os primeiros 4 versículos estão intimamente ligados com os versículos 5 a 11. Eu estou dizendo aqui os versículos 5 a 11 sem falar de maneira direta, porque a gente vai estudar de maneira mais detalhada no domingo à noite. Mas é toda essa sequência de relatos. A humilhação de Cristo, ele se esvaziar, deixar os seus direitos pelo bem maior que a própria redenção. O que significa isso? Resgatar pessoas que naturalmente iriam lhe matar. Foi isso que ele fez. Naturalmente todos iriam fazer isso. E todos nós fizemos. Mas ele decidiu ganhar. E nos ganhou com toda certeza. Por isso que o versículo 4 é tão enfático. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, também cada um o que é dos outros. Porque foi assim que o nosso Senhor
o nosso Salvador viveu. Tudo isso fala de que Jesus podia simplesmente, quando ele quisesse, acabar com tudo, porque ele tinha poder para isso, ele tinha o direito. Isso ele é tentado isso no deserto. Quando Satanás entra, ele vai pegar aquela pedra e falar ele podia, quando ele exercer seus próprios poderes, para sair daquele estado, ele podia estar exercendo direito, não daria a chama, mas isso iria contra a lógica da sua missão. Miguel está dizendo aqui sobre o momento que Cristo estava no deserto, que ele poderia destronar Satanás ali mesmo, mas ainda assim ele continuou, além de já estar no estado de humilhação, ter se encarnado, ele ainda passa todas aquelas provações, né, diante de Satanás, para depois ser aprovado mais ainda, né, e dar início ao seu ministério. Excelente. Estou só falando aqui, Miguel, para os irmãos que não escutaram. Uma aplicação muito sincera diante de tudo isso, meus amados irmãos. Primeira coisa, a unidade da igreja depende mais da humildade do que concordância em todos os assuntos. O que significa isso, pastor? Que a igreja permanece mais firme quando tem mais corações que estão, de maneira muito sincera, apresentando a sua humildade em Cristo do que o seu conhecimento. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Que é que faz que a nossa igreja se fortaleça? Não é vocês aprenderem muito sobre a Bíblia. É vocês aprenderem sobre humildade. É o que o apóstolo Paulo vai falar, desenvolver a mente de Cristo. É isso que traz a unidade da igreja. Não é qualquer outra coisa, não. Não é programação. A gente acha isso. Ah, pastor, preciso de programação. Preciso, mas o que é que vai juntar? A gente tem esse medo, né? Pastor, a gente precisa de programação de jovem? Precisa, mas não é isso que une. A gente precisa de programações para mulheres? Precisa, mas não é isso que une. Precisa para os homens? Precisa, mas aquilo não é o essencial. O que é o essencial? Você ter uma mente de humildade diante de Cristo Jesus. Quando você não entende isso, você lota a igreja de programações achando que isso vai juntar. Mas é natural que a gente entenda isso agora, através do próprio Espírito Santo. As programações não são capazes de transformar a igreja. Agora, quando tem 50 pessoas que estão rendidas e têm o mesmo pensamento de Cristo, meus amados irmãos, essas 50 pessoas são bem mais poderosas do que 500 membros. Por quê? Está todo mundo pensando a mesma coisa. Todos unidos. Nenhum diz uma coisa e o outro fala, não, é besteira. Que cada um fala, todos pensam do mesmo jeito. Se pensam de maneira que discordam, na verdade a discordância é para a melhora. Não, realmente o seu ponto foi melhor do que o meu, mas bora agora melhorar, porque eu não tinha pensado nisso, e assim vai. Então, essa é a primeira aplicação. A unidade da igreja depende de humildade, não de programação, não de concordância de assuntos. Ah, pastor, porque eu entendo essa parte da Bíblia desse jeito e eu entendo essa parte do outro. Se a gente não conciliar isso, a igreja vai se dividir. Será? Biblicamente pode responder isso? Não. Pessoas diferentes conseguem andar juntos quando têm um coração humilde diante de Deus. Segunda aplicação é, de maneira bem enfática, todo egoísmo ele destrói a comunhão. Se isso é verdade, o primeiro ponto. O segundo também é. Partidarismo e vanglória são incompatíveis com o Evangelho. Falar coisas, buscar coisas que não vai agregar nada na igreja, vai normalmente destruir a igreja. Por quê? O que significa, pastor? Deixei aqui a declaração escrita, né? Quem vive para aparecer nunca conseguirá servir como Cristo serviu. Se eu busco servir a igreja só para passar na filmagem, você nunca vai ser como Cristo. Por quê? Fala o seguinte, não diga para a sua mão direita o que a esquerda fez. O que significa isso? Se você fez, esconda e não diga para ninguém.
Se o seu serviço aqui na igreja, eles esperam que o pastor agradeça de púlpito, se você está redondamente enganado, porque esse pastor aqui esquece um bocado de coisa, esquece até do próprio nome, pastor agradecer de púlpito, está servindo aqui, está louvando aqui, está aparecendo nas mídias, tá aparecendo no mundo afora, ou se é a pessoa que é mais importante, sem você a igreja não vive, se é isso que você está vindo para a igreja, meu irmão, esse caminho não é bom não. Se você está vivendo para aparecer, fácil não. Que é uma coisa que mais acontece hoje. Quantas vezes você já viu as pessoas evangelizando e gravando? Sim, gravando abertamente, né? Tá no meio da praça. Olha aqui e tal. Hoje eu quero que 10 pessoas aqui se convertam para Jesus Cristo. Você vai me ajudar a alcançar essas pessoas. Aí faz o trabalho, olhando para a câmera, né? Faz o trabalho e tal. Você quer tomar a decisão para Jesus Cristo? Não, ele quer. Aí acabou de tomar a decisão para Jesus Cristo. Por quê? Quer bater os 10 lá. Então, viver para aparecer nunca vai ser viver para servir a Cristo. É duas coisas totalmente opostas, né? Diga lá, Vaso. Você perde uma garantia, porque o anonimato é a garantia de que você tem e o próprio Deus é quem vai te recompensar. Quando você já é recompensado com algum aplauso ou com algum elogio, o que você vai esperar de Deus? Exatamente. O irmão Ítalo acabou de fazer uma paráfrase, né? Porque Cristo vai dizer que se você está esperando o elogio dos outros, é porque você vai receber só o elogio dos outros e não vai receber a recompensa que é de Deus. É isso que ele vai dizer sobre aqueles que jejuam. Se era só para todo mundo saber, pronto, essa foi a sua recompensa. Cristo, e o próprio Jesus fala, essa foi a sua recompensa. Suas mãos estão lavadas diante de Deus, porque ele não vai lhe recompensar. É isso que ele vai falar, eu não expulsei demônio, eu não fiz milagre, eu não fiz tal coisa, eu não restaurei, Nova Metrópole todinho, todo mundo viu. Diante do trono que ele vai falar, pois é, e todo mundo viu. A glória foi o Ceará todo reconhecer que você fez esse trabalho. O Brasil todo vê que você fez isso. O Brasil já viu? Viu. O Ceará já viu? Viu. Pois é. Você fez para ele, você não fez para mim. Faz o tanto que Jesus Cristo é cirúrgico, não tá escrito no gibi, não. Pronto, é isso aí, rapaz. Você fez isso e agora tem um tobogãzinho bem aqui, ó, para você ir de bica pro inferno. Agora você vai para lá. É por isso que ele fala, apartai-vos de mim, vós praticamente mal. Eu nem te conheço, não. Que dia foi isso? Não sei não. Sei conheço não. Hã? É a coisa que a pessoa mais pode ter medo. Tudo que você está fazendo ser feito em vão, né? Hã? Exatamente. Estar diante do Senhor e falar, não, eu te conheço não, rapaz. Não, mas eu usava a camisa, eu era um... aquele negocinho? Esqueci agora, rapaz. Tem até um laçozinho na cabeça, assim, que os pequenininhos usam. Não é Cordeiro de Cristo, não, os são desbravador de Cristo. Tem um nome, né? Os escoteiros. Eu era escoteiro de Cristo. Pois é, mas não conheço, não. Tava no meu nome, eu usava a faixa, eu usei na Copa das Confederações, Jesus, 100% de Jesus. Pois é, cara, pois eu não te conheço, não. Não valeu de nada isso aí. Foi só pro Instagram ver, YouTube ver, ou até o TikTok. Pra mim, não valeu de nada, não. Agora você pode ir para aquele outro canto. O resto são as minhas ovelhas, estarão comigo eternamente. Amém, meus amados irmãos? Alguma outra declaração? Acredito que conseguiu entender. E aqui foram os primeiros 4 versículos. Se fosse do 1 a 11, ia ter o que falar, né? Próxima oportunidade que estaremos estudando, domingo à noite, as 5 características centrais da obra de Cristo. Dá o spoiler já. A encarnação, na verdade, a divindade, a encarnação, a humilhação, a glorificação e o senhorio.
Esses 5 pontos, você já sabe, vai ter 5 pontos no domingo à noite, já venha preparado. A sua divindade, sua encarnação, a sua humilhação, a glorificação e o seu senhorio. São as 5 coisas que o Filipenses agora vai falar, o apóstolo Paulo. Essa é a doutrina central sobre quem é Cristo Jesus. O apóstolo fala o seguinte: se isso é tudo verdade, agora vocês precisam saber quem é Jesus. Aquela musiquinha das crianças, quem é Jesus? Eu preciso saber. Pois é, a igreja não sabe quem é. Não sabe que Cristo é divino, que Cristo é homem, não é espírito, que Cristo está glorificado, que Cristo se humilhou e que Cristo está governando. Ele está hoje assentado fisicamente em um corpo à destra de Deus Pai governando. Não é um espírito, uma assombração, não. Você não pode tocar. É físico. Cristo está lá com o corpo físico reinando. Só que a gente esquece disso. Por isso são 5 doutrinas centrais sobre Cristo. A gente vai estudar domingo à noite. Até aqui, entendemos sobre a unidade, o caminho da unidade pela humildade. Aí ele trava a língua. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar, passarmos os minutos finais aqui, compartilhando nosso pedido de oração e orando também uns pelos outros. Senhor querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, te pedimos agora por esse momento, sabendo que devemos viver tudo isso, não por nós, mas porque Cristo Jesus nos salvou, nos resgatou. Agora nos dá, ó Deus, uma forma de pensar que seja humilde, que reflita o caráter do nosso Salvador. Assim que nós choramos, em nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém.